Olá, bom dia você que está aí nos acompanhando, você que está acompanhando a programação da Web Rádio O Semeador e você que chegou agora direto aqui na página, no live do Núcleo Espírita O Semeador e também aqui do programa Semeando a Boa Nova. Seja bem-vindo, nós estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa é realizado diretamente aqui do estúdio do Núcleo Espírita O Semeador, na cidade de Santo André, em São Paulo. E você pode participar de várias formas. Você pode ligar para nós, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se você está aqui dentro do Brasil, DDD 11. Você pode também fazer o seu post aí na página do Facebook, dizer aí o que você acha do programa, fazer a sua pergunta, participar e também pode escrever para nós no e-mail, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, ao vivo, das 8 às 9h30 e também reprisado às 18 horas dos sábados lá na Web Rádio, webradio.osemeador.org e também nas páginas do YouTube. Muito bem, nós estamos iniciando o programa de hoje, equipe Apostos, nos telefones a nossa companheira Suzete, nos comentários e no apoio o Anderson, a equipe toda, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliane, a Pati, todo mundo aí fazendo tudo para que o programa chegue até você da melhor forma possível. Estamos iniciando aqui hoje com um grande companheiro nosso, o Ricardo Michelin, que vai falar de um tema muito importante, Jesus na atualidade. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. Muito bom dia, Turíbio, muito bom dia, amigos da mesa, de bastidores, a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Falar sobre Jesus, faltando uma semana literalmente para o Natal, é um privilégio, né? Pois é. Muito bom, muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui reunidos. É um tema especial, por isso trouxemos você, né, para falar de um tema tão importante, que é Jesus, né? Até porque Jesus sempre nos convida a um entendimento maior a respeito dele, a respeito da sua obra, né? Tamanha a grandiosidade para aquele que ele tem para a nossa sociedade, né? Então hoje nós vamos conversar sobre ele, sempre focalizados nos seus ensinamentos, sobre a atualidade dos seus ensinamentos, com base na filosofia espírita de Allan Kardec. E você que está nos assistindo aí, responde para a gente. Você acredita que os ensinamentos de Jesus ainda são atuais? Conta para a gente, nós estamos aguardando a sua resposta. Ricardo, de acordo com a doutrina espírita, quem foi Jesus? Muito bem, Turibe, vamos começar esse nosso bate-papo e antes de trazer quem foi Jesus de acordo com a doutrina espírita, eu fico imaginando o Allan Kardec lá em 1860 e pouco, a curiosidade que ele tinha, né? Ele já começa o livro dos Espíritos perguntando quem era Deus e lá na pergunta 625 ele vai perguntar de Jesus, afinal de contas, quem é esse homem, né? Ou quem foi esse homem? E os espíritos respondem para Kardec de forma muito direta. Jesus constituiu a perfeição. É um espírito puro, né, um espírito perfeito, e que veio colocar para nós, dentro da sua doutrina, ou dentro daquilo que explicou, toda a lei existente de Deus. De forma mais simples, né, de forma mais, entre aspas, tangível a todos que o ouvem. Jesus também é, de acordo com os espíritos, o mais puro espírito que esteve entre nós. Então vamos só trazer um pouquinho mais de conhecimento, né, de informação. Nós espíritas entendemos que Jesus é o governador do planeta Terra. Sendo governador do planeta Terra, olha que interessante, Jesus participou da concepção desse projeto, a criação desse planeta. Isso implica que nosso planeta de 4,6 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. Jesus já era um espírito puro. Nós somos espíritos como Jesus é.
Só que Jesus já tem muito mais percurso do que nós. E um ponto importante: os espíritos puros, como Jesus, olha que interessante, não falham nas suas tarefas. Então imagina, eu fico imaginando Jesus chegando para Deus e dizendo assim: Pai, vou ter que descer até o planeta Terra, né? Preciso ir lá. Preciso ir lá, preciso dar uma força pessoal lá. E provavelmente Deus, como sendo o Pai amoroso, diz assim: Jesus, cuidado, né? Pode ser que esse pessoal queira te matar, pode ser que esse pessoal queira te crucificar, né? Não esquenta a cabeça, Pai, eu vou fazer tudo conforme você quer. E não falha, né? Não erra no processo encarnatório, no processo da tarefa que tem que cumprir. Então Jesus, de acordo com o Espiritismo, é exatamente isso. O Espírito puro, que trouxe a mensagem diretamente do Pai, e o mais perfeito que já esteve entre nós. Marinho, bom dia, Marinho, tudo bem? Bom dia, Dori, bom dia, companheiros da mesa, participantes do programa, ouvintes. Pega o seu microfone, porque... Sempre uma alegria a gente estar aqui, né? Eu sempre esqueço do microfone. Pega o microfone. Vocês são privilegiados, vocês têm aí um que não precisa segurar, né? Então eu esqueço aqui. Ô Marinho, o Ricardo fez uma colocação aqui que eu queria aprofundar um pouquinho com você, quando ele fala de Jesus, a pureza espiritual de Jesus. De fato é constatado, a gente percebe isso claramente no ensino de Jesus. Mas as doutrinas não cristãs, que seguem outros, né, outros espíritos aí, todas elas parece que têm algumas coisas em comum, né? Por exemplo, fala das virtudes, fala do amor, fala da caridade, da fé. Será que o ensinamento cristão não é a base de tudo, por ele ser o governador planetário? Não, com certeza. Talvez nós pudéssemos responder essa indagação, Turíbio, imaginando que mais do que cristão são as leis divinas, que são na essência baseadas no amor, né? E como tudo no universo é energia, como tudo no universo se irradia para todo mundo, né? Eu acredito que o Cristo é o que melhor representou a vontade divina com relação à propagação do amor. Mas essa força é tão grande que mesmo aqueles profetas da antiguidade, outros iniciadores religiosos, outros filósofos, também captavam esse impulso de amor que vem da essência divina, não é? Então não há dúvida, quando o Cristo vem e reenergiza tudo isso para a humanidade inteira, é como nós poderíamos dizer, o mesmo princípio do equilíbrio térmico, vamos dizer. Se a gente põe um copo d'água frio junto com um copo d'água quente, depois de algum tempo, um está emprestando para o outro, né? E assim foi o Cristo com todas as filosofias. Assim foi o Cristo com todos aqueles. Se nós pegarmos até mesmo as filosofias que vêm lá do Oriente, né, nós vamos encontrar de alguma maneira a presença cristã. Nós vamos ver que até mesmo os nossos irmãos muçulmanos tiveram uma influência muito forte do Cristo, porque Maomé foi de alguma maneira um dos discípulos do Cristo, foi alguém que conviveu com o princípio cristão e assim por diante. Uhum. Então a sua pergunta faz sentido, você tem razão, não há a menor dúvida de que a luz que o cristianismo irradia é a mesma luz da essência divina, que é o amor puro. Semana Boa Nova, hoje falando sobre Jesus na atualidade. E você aí, hein? Você acha que os ensinamentos de Jesus ainda são atuais? Conta pra gente, escreve pra gente aí no Facebook o que você pensa, o que você acha. Estamos aguardando o seu contato. Liga pra gente, DDD 11 ou prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil, 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje. Ricardo, a gente deve ainda considerar Jesus como meio de conduta? Aliás, eu queria até melhorar essa pergunta, porque
Algumas pessoas falam, né, de outros espíritos mais evoluídos que poderiam ter reencarnado. Eu não sei se tem espírito mais evoluído reencarnado depois de Jesus. Acho que não tem, né? Mas você pode dizer para a gente se a gente deve considerar Jesus ainda como sendo a nossa referência, o meio de conduta? Turíbio, você falou bem, meu amigo. Eu também não tenho conhecimento que após a manifestação física de Jesus, né, lá entre 0 e 33, 2000 né? anos atrás, aí, Isso. 2030 anos aí. Nós não tivemos registro de que tenha tido outro espírito na grandiosidade evolutiva de Jesus entre nós. É claro que tivemos espíritos evoluídos que estiveram entre nós, né? Claro. Mas não no mesmo patamar de Jesus. Por conta disso, a gente precisa entender assim, o que é que Jesus efetivamente trouxe para nós que nos serviria como meio de conduta? E aqui tem um ponto importante para a gente pensar. A doutrina cristã, literalmente, ela está baseada, ou pode ser considerada baseada, com base no Sermão do Monte. O Marinho disse muito bem, né, que é trazer o amor presente, e Jesus foi essa manifestação. Mas o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, literalmente é a base da doutrina cristã. Quando nós falamos no Sermão do Monte, e se nós olharmos dentro do Evangelho, o Evangelho de Mateus, é o maior conteúdo do ponto de vista evangélico. Em Mateus ele pega 3 capítulos seguidos. Olhando esse processo do Sermão do Monte, muitos de nós desconhecemos o que é. E se conhecemos, muitos de nós não o entendemos ou não o vivenciamos. Então, se é a base da doutrina cristã, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer do programa, e nós ainda estamos engatinhando para o entendimento e para a vivência, Jesus continua sendo o meio de conduta. E nós precisamos aprender mais ainda sobre ele, né? Porque ele é adiante do nosso tempo, né? Isso, está adiante do nosso tempo. Bem colocado, Torito. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Como vai? Tudo bem, Hélio? Bom dia a todos e a Hélio, todas. nós estamos falando do Sermão do Monte e o Ricardo muito bem colocou essa questão do Sermão do Monte, porque quando se fala de Jesus, a gente sempre fala do Sermão do Monte, e a pergunta é assim: o que as pessoas precisam fazer para aprender mais sobre o Sermão do Monte, para vivenciar o Sermão do Monte? Eu acho que você falou vivenciar, né? Porque são poucas as pessoas, acho, que nunca ouviram falar alguma coisa sobre o Sermão do Monte. Há quem diga até que todos nós, encarnados ou desencarnados, participamos daquele processo, que naquele momento diz que todos os espíritos que habitariam ou que habitavam o planeta Terra ouviram o Sermão do Monte. E uma coisa ouviram as bem-aventuranças. Tanto porque quando você ouve e fala assim, bem-aventurados, soa pra gente assim como uma coisa, puxa, eu já ouvi isso em algum lugar. Soa como uma coisa que você já ouviu. Não, eu já ouvi isso daí. E acalma, só a palavra assim, bem-aventurados, os mansos e pacíficos, aquilo acalma a pessoa de alguma coisa, já acalma, a pessoa para ouvir. Né? Então é importante que a gente leia constantemente o Sermão do Monte. Tem que ler, reler, interpretar, porque ali está realmente toda a base da conviviologia. Todos os livros de autoajuda que você imagina, todos que existem aí de autoajuda, tem origem de alguma forma lá no Sermão do Monte. Jesus previu, falou sobre esse tema. Às vezes algum livro entra na moda, como O Segredo, por exemplo, sabe? Você é uma coisa nova. Não é nova, é uma linguagem diferente. Sim, nova. Porém, tem origem no Sermão do Monte. Tanto que levou alguns autores a dizer que se todos os livros acabassem no mundo, se o mundo acabasse, não tivesse mais nenhum livro, e se salvasse só Sermão do Monte,
a humanidade estaria salva. Não se perderia nada. A partir daí você podia montar, dar continuidade à humanidade. Não tivesse mais nenhum livro. É fundamental que se leia diariamente O Sermão do Monte. o Sermão do Monte, que se releia, pelo menos as bem-aventuranças, né? E se releia, e sobre ela teria muito a falar, se fosse o caso. E é interessante quando se fala em Sermão do Monte, porque sempre tem lá uma afirmação e uma condição, né? Você quer ser assim? Faça isso. Né? É muito interessante. É um meio de vida, é uma recomendação de vida. Muito bem, nós estamos aqui com o Semana Moral. Você queria falar, né, Marinho? Eu gostaria de aproveitar esse instante, Toríbio, Sim. para a gente fazer uma referência sobre essa questão da evolução do Cristo, né? Uhum. Se nós pegarmos a essência do Livro dos Espíritos, né, nós vamos verificar que o Cristo participa daquela ordem dos espíritos chamados espíritos puros, né? A definição de espírito puro é quando o espírito já chega assim num máximo praticamente da evolução espiritual que está ali, né? Está do lado de Deus. É tão intenso isso, que o próprio Cristo, certa vez, disse que ele e o Pai eram um, né? Para que a gente consiga entender a proximidade de valores do Cristo, né? Que possa entender. Agora imagina que o Cristo não é o único espírito puro, que esse universo tem muitos outros espíritos puros de alguma maneira, né? Que estão ali na mesma faixa, né? E é fácil da gente deduzir isso, porque se nós olhamos o firmamento e vemos assim bilhões de luzes, bilhões de estrelas, bilhões de orbes, né? E imaginando que eles também têm os seus, entre aspas, cristos, vamos assim dizer, né? É tão grande essa perspectiva da grandeza de Deus, da grandeza do Pai, que é difícil, quando a gente pensa num espírito puro, de dizer que esse é mais puro ou menos puro que o outro, né? Quer dizer, é uma ordem de espíritos que já evoluíram o que podiam evoluir, a ponto de quase se confundirem com a própria divindade, né? A gente ainda não consegue entender a grandeza do Cristo por conta das nossas limitações, né? O Mário está dizendo, a gente chega até a confundir com a grandiosidade de Deus, né? E a grandeza do momento, de saber que ele esteve entre nós. E não só ele. Quando ele veio, Turíbio, muitos espíritos vieram com ele para preparar a Terra para esse momento. Quantos desceram com ele, né, auxiliando na preparação da Terra, não só para que ele pudesse se adaptar à condição do planeta, mas que auxiliasse a expansão do amor. No livro Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, conta que muitos espíritos, antes do Cristo vir, eles trabalharam na atmosfera do planeta para que se estabelecessem espíritos contrários ao bem, para que se fizesse presente o amor nas famílias. Eles trabalharam, inclusive Maria de Nazaré. É muito interessante esse livro. Nós sempre recomendamos esse livro aqui e fica a dica aí, leia, vale a pena. Foi um trabalho intenso, nunca antes visto, né, na história da Terra, tantos espíritos luminosos, né? O Cristo, claro, era o maior de todos, mas quantos espíritos trabalharam para que a mensagem dele fosse passada para nós. E o amor daquele momento é sentido até hoje. O amor é no plano físico. É claro que o Cristo ainda nos abraça, a gente sente esse amor. Mas o amor da época do Cristo, de todos que aqui estiveram, para que tivesse esse momento de iluminação da humanidade, que o amor se fizesse presente, que mudasse totalmente o roteiro moral da humanidade, é sentido até hoje. Mário. É interessante que a Clarissa citou este livro Maria, né? E ali no livro Maria tem a citação de um espírito em particular, que depois nós vamos falar o nome, que era um dos espíritos que representava, entre aspas, no sentido da palavra, não no sentido, o verdadeiro exército de espíritos de luz que acompanhavam o Cristo, né? A capacidade que o Cristo tinha de que, com um único comando de pensamento, pedir para os espíritos que o auxiliavam, né, para que determinadas coisas acontecessem,
ele tinha um verdadeiro exército de espíritos. Nós não imaginamos o que significa a presença, o que significou e significa ainda a presença do Cristo como governador do planeta. A quantidade de outros espíritos luminares que com o único desejo dele, com o único comando dele, se mobilizam e fazem com que as coisas aconteçam, né? Quando nós dizemos que o Cristo está no leme, a gente precisa compreender, talvez nas nossas dimensões limitadas, o que significa isso, né? Mas no livro Maria, um desses espíritos ganhou nome. Citou que chama-se Apolônio de Tiana. É um dos espíritos assim muito próximos da evolução do Cristo, que acompanhou o Cristo aqui na Terra, entre tantos outros, né, centenas e milhares que acompanharam. Então é um livro que realmente a gente recomenda para a pessoa ler e poder ter uma noção melhor da dimensão do Cristo. Para conhecer a grandiosidade de Jesus e de Maria. Porque se fala muito de Jesus, mas Maria também, né? Também a grandiosidade da mãe. Sem querer dar spoiler, se você pegar aí o livro Harpas Eternas, composto de 4 volumes, você pega o primeiro volume, primeiro capítulo do primeiro volume, tá lá de onde veio Jesus e para quem a ordem a qual ele pertencia, que o Mário muito bem colocou aí. Não vou dar spoiler não, pega lá, Harpas Eternas, volume 1, capítulo 1. Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje, mas antes de passar para o Ricardo de novo, eu quero que a Clarissa faça uma passagem aí, Clarissa, pelas redes sociais, porque eu estou vendo muita intensidade de movimentos nas redes sociais. Está acontecendo um outro Semana Boa Nova aqui na rede social. Conta pra gente aí como é que nós estamos. Todo mundo que está passando por aí, fala o nome das pessoas, que eu estou vendo que tem um monte de gente. Muito obrigado por você estar com a gente, fazendo a nossa audiência. E uma dica, você que está assistindo a gente pelo Facebook, compartilha. Coloca o link na tua página, abre uma sala de vídeo, chama mais pessoas para assistirem. Falar de Jesus sempre é um momento especial. É interessante, Turibo, como esse tema mexe com as pessoas, né? Então, tem bastante gente falando aqui. A Yara Delanossi, por exemplo, fala que ele é atual e que nós estamos em constante aprendizado sobre o que ele nos trouxe. A Maria Saboleski fala que não houve outro na Terra como Jesus. A Eunice Marqueto conta que Jesus deixou um exemplo de humildade. A Valquíria Santana fala que pela nossa imperfeição nós ainda não reconhecemos, mas, claro, né, ele é grandioso. O Ronaldo Rony comenta que Jesus, na opinião dele, os ensinamentos são atuais para o nosso nível de evolução. Quando estivermos em outro grau evolutivo, a gente vai receber novos ensinamentos de Jesus. E aproveitar, mandar um abraço para quem nos contatou aqui, né? Mandar um abraço bem carinhoso para o Luiz Cláudio Silva, a Eleusa Mello, a Sandra Bronson, Cida Praieiro, Érica Reps, Elisete Leandrino, Regina Russo, Regina Vieira, Elinha Matos, a Leila Velar, Rosana Sabião, Claudete Pressetti, Narci Domingos e o Wilson Costa. Muito obrigado por vocês que nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova. Contamos com você. Abre sala de vídeo, chama o pessoal para participar. Hélio. Interessante, né, Turíbio, que quando a gente pensa em Jesus, a gente imagina sempre o seguinte: alguém lá para trás, devido o teor, né, a profundidade da mensagem dele, achou que era uma coisa divina. E é, né? E levou para dentro das igrejas, para dentro dos templos. Esquecendo-se que a mensagem que ele trouxe foi para o dia a dia, para você usar desde a hora que você está escovando o dente de manhã, cedo que você acorda, até na hora que você for dormir. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com treinamento gerencial e peguei e colocava nos treinamentos gerenciais os ensinamentos de Jesus, não dizendo que quem falou, colocava o ensinamento em si. E as pessoas se surpreendiam, mas da onde que você está buscando? Onde você está buscando essa informação, né? Aí quando eu falava que era no Sermão do Monte, as pessoas, isso é coisa de religião, sabe? Ficava, isso é coisa de religião. Às vezes, se você não falava nada, tinha mais funcionava do que quando você falava, porque o preconceito, que as pessoas ficaram do vocábulo religião. Então, é importante que nós ressaltemos aqui que Jesus veio para simplificar. Ele trouxe a informação que estava tudo contida nas leis de Deus, para que se aplicasse no dia a dia e que nós aproveitássemos da melhor maneira possível um dia da nossa encarnação, para que aproveitássemos e saíssemos daqui com vantagens para poder ter encarnações melhores no futuro, né?
Então é para o dia a dia. Jesus não é para a igreja, não é para o templo. Jesus é para o dia a dia, é para nós, né? Muito bem. Jesus, na atualidade, é o nosso tema de hoje. O Ricardo Michelin é o nosso convidado. Ricardo, a gente fala de Jesus e essa magnitude da obra, esse espírito de elevadíssima ordem. Por que é que ele falava por parábolas, Ricardo? Por que ele falava por parábolas e não falava claramente? Você está errado, ele não falava assim, né? Ele contava uma historinha. Por que ele falava dessa forma, hein? Muito bem, Turíbio. Primeiro ponto importante para a gente esclarecer é que parábola era comum na época de Jesus. E por que era comum? Era muito usado pelos rabis da época. Porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha Google, né? Não tinha nada que facilitasse o aprendizado. Então havia necessidade de, para assuntos complexos, de se fazer uma referência que ficasse na mente das pessoas simples. Então a parábola ela é justamente nesse sentido. A parábola é uma forma de expressão onde você simplifica algo complexo. Uhum. E nós temos que entender também que Jesus, naquele momento, estava sendo seguido por milhares e milhares de pessoas. Nesses milhares de pessoas tinha curioso, tinha cara que queria pegar o ponto fraco de Jesus, tinha outro que queria ver se aquilo que ele falava e pregava realmente funcionava. Enfim, nós tínhamos diversas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Então Jesus trazia a parábola no seguinte sentido: bom, eu vou dizer algo que vai ficar marcado. Exemplo, a viúva que colocou o que tinha no altar como oferenda, né, como contribuição. E era muito pouco, porque todos os outros colocavam do que estava sobrando e ela colocou do que estava faltando. Ora, observe que esse é o tipo de parábola que, mesmo quando você está no processo de elevação espiritual, você diz assim: por que estou fazendo tal coisa? Será que estou pondo do que me sobra ou daquilo que me faz falta? Observe então que Jesus traz da complexidade do que é a caridade, o amor ao próximo, a devoção, através de uma parábola simples. Era a capacidade de trazer de uma forma reducionista, né, para uma coisa mais fácil de entender, mais simples de entender, né? Agora, Ricardo, essas parábolas, essas histórias que Jesus contavam, elas valiam só para aquele tempo ou elas são, vamos chamar assim, atemporais, servem para hoje? Dá um exemplo, você já falou essa da viúva, mas dá um exemplo para a gente de uma parábola, como era lá quando Jesus falava e como é que a gente poderia trazer para os dias de hoje. Legal, eu vou só complementar a Turíbio antes de falar dela ser atemporal. Como eu comentei, Jesus falava para muita gente. E muitas vezes ele não, como você falou, ele não ia direto no ponto, né? Deixava o negócio ali, vamos fazer com que todos ouçam. Mas para os discípulos ele explicava. Para os discípulos ele puxava a orelha, né? No sentido assim, olha, aquela historinha lá não é para ficar apenas no conto de fada, né? Vocês têm responsabilidade sobre isso. E é esse o trabalho do discípulo. E quando nós falamos hoje, nos dias de hoje, né, as parábolas de Jesus têm que ser colocadas, e o Hélio citou muito bem, não é dentro do templo, não é dentro do centro espírita, é vivenciando dia a dia no nosso momento de vida. Por conta de Jesus usar termos da época, elas são atemporais. Uhum. Né? Só que nós temos algumas dificuldades aí. Primeira dificuldade, quando Jesus fala, por exemplo, os 10 talentos, né?
Eu preciso voltar no tempo, entender o que era a relação de talento efetivo, né, do processo monetário da época, por que ele usou o exemplo e aí efetivamente trazer para os dias de hoje. Então ele é atemporal? Não tenho dúvida. Eu posso criar uma parábola agora? Posso. Com certeza vocês vão entender. E naquele dia que Turíbio estava ao vivo, 1000 visualizações ocorreram, 900 likes e muitos compartilharam a frase de Turíbio. Entenderam? Criou uma parábola. Criei a parábola. Vai fazer efeito daqui 2000 anos o que eu acabei de criar? Se fosse algo importante, né? Teriam que voltar no tempo, entender o que era view, o que era like, o que era live, enfim, que hoje está comum para nós, não é? Mas que efetivamente no futuro pode não ser assim. Muito bem. Eu estava falando da atemporalidade, mas você me pediu um exemplo. Sim. Jesus disse que o semeador saiu a semear. E conforme semeava, as sementes caíram na estrada, na pedra, nos espinhos e na terra fofa, na terra boa. Há quanto tempo nós não semeamos? Para quem vive na cidade, nunca semeou. Para quem está no campo, a semeadura continua acontecendo. Na época de Jesus, só se semeava na mão. Então é por isso que quando o semeador sai a semear carregando sementes na mão, elas caem na estrada, nas pedras, nos espinhos ou na terra boa. Com a graça do bom Deus, a semeadura hoje nos nossos campos, na grande maioria, está sendo por trator, né? Totalmente automatizado. Mas, observem, Jesus falava parábola não para o meio material, mas sim para o meio espiritual. Então, se a palavra de Jesus chega até nós e ela é levada com o vento, comida como os pássaros fazem com as sementes que caem, do que serviu ouvir Jesus. Se ela por um acaso cai num coração de pedra, qual é a transformação do ser? Se ela cai entre os espinhos que são o que o mundo material nos dá, que muitas vezes entre fazer ou vivenciar os ensinamentos de Jesus é mais fácil assistir a novela, ir para o boteco, fazer a balada, está sufocado a palavra de Jesus. Mas aquele que despertou para a vivência do Cristo, para a transformação do homem, aí sim cai em coração bom, ilumina-se, transforma-se e influencia o meio. Muito bem explicado. Bom, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova teve o patrocínio aqui, teve o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais, domésticos, hospitalares, com produtos certificados pela Anvisa para combater a Covid-19. Conheça mais sobre a Cleaning Solutions, Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Vamos repetir para você anotar aí. 4437 1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Lembro também que todos aqueles que nos contatam concorrem a um livro espírita. Aliás, são 2 livros por programa que a gente informa, nós sorteamos no final do programa, né? Ganhadores da semana passada, Cleiton Silva e a Rosana Canhasse já foram informados e vão vir buscar aqui no Núcleo Espírito Semeador todos os sábados, depois que encerra o Semana Boa Nova, 9h30 da manhã, pode vir aqui que a gente entrega. E você está convidado a responder a pergunta do dia. Você acredita que os ensinamentos de Jesus são ainda atuais? Responde para a gente aí, que nós estamos aguardando o seu contato. Clarissa aqui que nós temos. A Marinho queria falar? Clarissa? Eu queria antes... Posso fazer um comentário? O Michelin, ele falou sobre um exemplo da viúva que coloca a moedinha e o contexto da época para a gente trazer para hoje. Naquela época, eles jogavam as moedas no templo num jarro de barro e quanto mais você colocava, mais fazia barulho.
Porque imagina, né, a cena, você jogando um monte de moeda, fazendo aquele barulho, então todo mundo via que você estava doando grandes quantidades. E aí a viúva vai e joga uma moedinha. E aí o Cristo está olhando essa cena, e aí, né, ele fala exatamente que ela oferece, quem era mais meritório? Aqueles que jogavam um monte de moedas, fazia aquele barulho, aparecia, ou ela que colocou o que faltava? Então, ele traz um ensinamento maravilhoso sobre a importância da gente colocar o sentimento. Porque a partir do momento que ela coloca o que falta, é porque ela realmente quer fazer aquilo, porque ela está colocando sentimento de amor algo dentro ato. de si que está ali colocado, né? Turíbio, eu gostaria de resgatar uma parte da explicação que o Ricardo nos trouxe, quando ele lembrou a gente que a relação do Cristo com os apóstolos era mais profunda, de mais explicações e trazendo ali a lembrança da necessidade do exemplo e tal. Existe um livro que relata isso, sabe? E esse livro chama-se Ave Luz. É um livro também de autoria do nosso João Nunes Maia. João Nunes Maia, Tio nosso Nunes. querido tio Nunes, né? Um dos responsáveis pela fundação desse centro, por sinal, né? Que foi editado, ou era a psicografia do espírito Shaolin, né? E este livro, ele relata exatamente as noites em que o Cristo convivia com os apóstolos, e à noite, após o dia de trabalho, eles se reuniam numa das cabanas de pescadores, ali à margem do lago, não é? E ali eles começavam a analisar os acontecimentos do dia, e o Cristo trazia exemplos e trazia comentários sobre cada situação que um dos apóstolos trazia. Era um dia que acontecia alguma coisa com o João, outro dia acontecia alguma coisa com o Tomé, e ali eles comentavam e faziam isso, né? Até que chegou o momento do ir e pregar. E agora vocês vão e pregam, né? Isso tem a ver com o que o Hélio colocou, que é a aplicação prática daqueles ensinamentos. Então, realmente, os apóstolos tiveram essa oportunidade de, nessa convivência mais próxima com Cristo, entenderem com mais profundidade os conceitos, as parábolas que eram trazidas, todos eles relatados à luz de exemplos reais que aconteciam com os apóstolos. Quer dizer, é um ensinamento vivo mesmo, né? E de quebra ainda fala um pouquinho sobre cada apóstolo, conhecimento importantíssimo. Pega lá, não dá spoiler não, viu, Marinho? Deixa eu... Turíbio, falando em Clarissa. livro, a Andréia Oliveira pediu pra gente repetir o nome do primeiro livro que a gente comentou, que chama Maria de Nazaré. É psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Clarissa Miramês. posta o nome aí, já ela escreve o nome aí, né? E se temos perguntas também. Por favor. E esses livros que nós citamos, da editora Espírita Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, eles podem ser adquiridos mesmo nesta época de pandemia pela internet. Eles estão postando os livros, quer dizer, entra ali no site e você pode identificar esses que a gente está citando. É importante, né, que nesse livro Jesus deixa claro para nós que ele respeitava a personalidade de cada um daqueles apóstolos, daqueles seguidores. Ele sabia que, de acordo com a nossa personalidade, nós temos os nossos preconceitos. Todos nós temos preconceitos. E esses preconceitos fazem com que nós refutemos algumas informações e acolhemos outras. Às vezes refutamos informações corretas e refutamos informações que não estão corretas. E ele então aproveitava, e nesse livro fica bem claro isso, que de acordo com a personalidade de cada um daquelas criaturas, ele trabalhou onde ela tinha tendência a refutar aquele tipo de situação. E aí sim ele puxava a parábola, ele puxava a informação para falar, olha, cuida disso, cuidado, né? Fique atento a isso, porque você tem ele não falava com essas palavras, mas você tem uma tendência a refutar tudo que venha nessa linha. Não é bem aí, cuida, presta atenção, porque o mundo... Então, isso é muito importante de ver o cuidado que Jesus tinha e tem até hoje conosco, de acordo com a nossa personalidade, onde nós temos que realmente cuidar de nos conhecermos, para saber onde nós somos frágeis, né?
Porque onde nós somos frágeis, onde nós somos frágeis? Onde nós temos preconceitos. Que esses preconceitos impedem que nós entendamos qualquer coisa que venha daquela linha. Porque você fecha o seu entendimento quando vem alguma coisa que te ameaça. E é importante que a gente fique aberto ao entendimento. E Jesus trabalhou isso nesse. E por isso que esse livro é muito importante nós lermos e meditarmos sobre ele, né? Bom, Clarissa, por favor, veja as perguntas dos nossos ouvintes aí, para o Ricardo poder responder para a gente, que daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, mas dá para fazer várias perguntas ainda. Ricardo, a pergunta é do seu xará Ricardo Leão Neto. Um abraço a ele. Ele pergunta assim: o que Jesus quis dizer quando falou que o reino dos céus seria dos pobres de espírito? Quem seriam os pobres de espírito? Muito bem, Ricardo. Esse item do Sermão do Monte, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra, né, traz muita confusão. Porque geralmente a pessoa pensa assim: se eu sou pobre de espírito, isso implica que eu sou ignorante, não conheço nada. Não, não é verdade. Se eu sou pobre, eu vou herdar a terra, isso implica então que a minha conta corrente está no vermelho, já me credencia a herdar a terra? Também Jesus não estava falando de monetário. Mas Jesus estava falando que aquele que é pobre de espírito é a que se apresenta com humildade. É aquele que se coloca à disposição do outro sem se vangloriar do que é. Então, quando eu sou pobre de espírito, eu estou sendo humilde perante o outro. Independente do conhecimento que tenho, independente daquilo que carrego, independente do que tenho do ponto de vista material, mas estou humilde perante a situação. Então, quem continuará no nosso planeta Terra? Os humildes, aqueles que estão cada vez mais compartilhando com o outro sem se vangloriar daquilo que tem. Essa pergunta do Ricardo e a resposta do Ricardo me faz lembrar uma imagem que muito usual, é até batida essa imagem, sabe? Mas me parece ser oportuna que a gente a relembre agora. É aquela imagem de alguém que tem um copo cheio d'água, né? E na hora que a gente quer jogar água nova ali, né, jogar água limpa ali, não pode jogar porque está cheio, né? Então, se nós imaginarmos que a imagem pobre de espírito pode ser aquele copo que tem pouco menos de água, mas que está aceitando o ingresso de água límpida, de água corrente, água que renova, né? Então, acho que essa imagem do pobre de espírito também significa isso, né? Quer dizer, aquele que é cheio de si, aquele que acha que sabe tudo, aquele que desfaz as verdades espirituais, aquele que não aceita aquilo que não entende ainda, aquele que não aceita aquilo que ele não capta, aquilo que ele não compreende, não é um pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que aceita, sabe que ele ainda é aquela passagem dos filósofos antigos, né, que diziam: eu sei que eu nada sei. Este é o pobre de espírito, nesse sentido. Marinho, o Ricardo, tem mais só mais um minutinho, é que ele fez um comentário bem interessante, porque o que Jesus diz, né, que são os pobres de espírito, e aí ele fala que para ele os humildes são ricos de espírito, e não verdade, pobres, né? Então eu achei bem interessante. Bom, nós vamos... É que sempre Jesus complementava, né? A gente pega um flash. Mas quando ele fala, aquele que não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então tem gente que então tem que ser criança. Não se fizer como uma criança. Ou seja, como uma criança é? Ela é ávida ao conhecimento, é aberta ao conhecimento. Ela não tem nenhum tipo de preconceito. Quando chega a informação para ela, ela colhe aquela informação e depois, mais tarde, ela testa. A criança testa as informações também. Parece que não, mas ela testa essas informações. Mas ela é aberta ao entendimento. Quem não é aberto ao entendimento é porque se acha rico, né? Ele não precisa de informação.
Então, se ele não é aberto ao entendimento, ele não vai aprender nada. E você não vai nem saber que ele não sabe. Porque ele sequer te pergunta e sequer ele se propõe a ouvir o que você tem a falar para ele. Então, quem não se fizer com uma criança não entrará no reino dos céus. Uma criança é pobre de espírito, ela se julga pobre de conhecimentos, né? E consequentemente, ela vai ficar rica em espírito, como o Ricardo nos disse aí, né? Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova para os comentários aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, e nós voltamos já já. Mas eu vou deixar uma pergunta para o Ricardo. Aliás, Ricardo, eu queria que você falasse numa dupla abrangência aí, primeiro, a respeito de como aplicar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus, porque ele fala de mansidão, de amor, tal, de não violência, num momento tão perturbado que o mundo tem aí de violência, etc., né? E também, se Jesus, de fato, como algumas pessoas acreditam, se ele está voltando, entre aspas, aí. Você vai responder já já, que agora nós vamos para o nosso intervalo. Não muda de página, não fica aqui no Semana Boa Nova. Nós já vamos voltar já já. Vai chamando os seus amigos para participarem também. Voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Ok, estamos voltando aqui com o Semana Boa Nova. Hoje estamos falando sobre Jesus na atualidade. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil.
procura conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão, você vai lá no site deles e procura conhecer um pouquinho mais. Evidentemente, você não vai colocar o tio no A e também não vai colocar com, você vai colocar Indy, de indústria. Então você vai colocar www.torcisão.indy.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Bom, hoje está com a gente aqui o Ricardo Michelin, falando sobre Jesus nos momentos atuais, na atualidade, né? E a semana que vem, nós vamos receber aqui com muito carinho a Fernanda Itri. A Fernanda vai falar sobre desafios e aprendizados de 2020. A companheira Fernanda vai estar com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, a Clarissa vai dizer quem ganhou os 2 livros de hoje aqui. E você acredita que os ensinamentos de Jesus ainda são atuais? Conta pra gente aí. Liga pra cá, 997-666-555. DDD 11, se você está fora de São Paulo, e se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Lembro também que este programa de hoje vai ser reprisado às 18 horas, 6 horas da tarde de hoje, lá no YouTube. Você acessa lá a página do Semeando a Boa Nova no YouTube e assiste lá reprisado. E também na web rádio, webradio.osemeador.org. Aliás, um convite para você. Conhece mais a nossa web rádio para você ver a qualidade da programação. Ricardo, antes de passar a pergunta para você, rapidamente, conta pra gente aqui que trabalho maravilhoso é esse que você faz aos domingos, 8h30 da noite. Conta pra gente aí, que trabalho é esse que você, ao vivo, conta pra gente, conta pro nosso ouvinte aí, convida as pessoas para participarem. Muito bem, Turíbio. No domingo, todos os domingos, às 20h30, eu faço o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática nossa espírita no sentido de convidar Jesus para entrar na sua casa e, consequentemente, aprender com ele, né? Nós pegamos um trecho do Evangelho, fazemos uma leitura desse trecho e comentamos o trecho. E na minha página do Face, que é o que acontece a transmissão, a gente, após o meu comentário, a gente abre para perguntas, para o comentário de quem está participando. Então, existe uma interação entre eu, que estou fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e de quem está participando. É só entrar na minha página, ricardoaugusto.michelin, lá do Facebook, e domingos 20h30 você tem o Evangelho no Lar. Clarissa está digitando aí, está postando o endereço para as pessoas poderem assistir você domingo lá. Maravilha. Muito bem. Ricardo Michelin, nosso convidado. Ricardo, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor, aqui de Santo André. Aliás, um abraço para todos os nossos companheiros lá do Redentor. Ô, Ricardo, eu tinha deixado 2 colocações para você comentar com os nossos ouvintes, né, com os nossos espectadores no nosso retorno. A primeira era com relação a esses ensinamentos de Jesus que falam sobre amor, mansidão. Como é que a gente traz isso para os momentos atuais, né? Como aplicar isso com tanta violência? E a segunda algumas pessoas acreditam que Jesus está voltando, né? Que Jesus voltará à Terra. Será que ele está voltando mesmo? Conta pra gente. Muito bem. Primeiro, com relação aos ensinamentos de Jesus com relação à mansidão, né, ao amor efetivo. Eu vou pegar só um trechinho rápido, quando Jesus diz assim, né, e se te baterem na face direita, dê a sua outra face. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que você precisa apanhar. Né? Você não precisa chegar ao ponto de alguém te bater a face. Mas se chegar nesse ponto, não retribua com o mal, né? Então, em vez de devolver o tapa na face, dê a outra. Ricardo, explica melhor, vai. Vou pegar nos dias de hoje. Polaridade. Por que é que nós estamos vivenciando um meio ou um processo de polaridade, de extremismo? Se você gosta do verde, por que é que você não pode gostar do branco? Se você gosta do verde, por que é que você tem que odiar quem gosta de branco? Se você gosta do verde, por que é que você não aceita quem gosta de branco? Então, observem que isso é um sinal da intolerância, do desrespeito,
E por que nós, cristãos, temos que entrar nessa pilha? É essa a pergunta. Jesus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é necessário não entrar no processo de revide, mas ele nunca disse que você não precisa se posicionar. Mas aceitar o outro. Ninguém tem a verdade absoluta. Então, nos dias de hoje, eu posso me posicionar sobre um assunto? Claro que sim. Mas tenho que ter o respeito para aqueles que não compartilham ou compactuam dos meus pensamentos. E não importa, né? No passado, Turíbio, a questão da religiosidade era que motivava muito esse tipo de acirramento, né? De intrigas. De intriga e tudo mais. Hoje, qualquer coisa gera polêmica, né? Qualquer coisa gera desrespeito, qualquer coisa gera não aceitação. Então, esse é um ponto de cuidado. Como é que a gente faz isso? É a pergunta cruel que Jesus fez a todos, né? Cruel num bom sentido. Você faria o que você está fazendo se fizessem para contigo? Se você falar assim, não, eu não quero ser desrespeitado, então por que está desrespeitando? Né? A pessoa tem que aceitar o meu ponto de vista. Ok, então por que você não aceita o ponto de vista do outro? Uhum. Né? Acho que isso é importante para a nossa reflexão. Jesus voltará em João, né, capítulo 14. Jesus diz assim: existem muitas moradas na casa do meu pai, eu irei para uma dessas moradas, prepararei ela para vocês, voltarei e os levarei para junto comigo. Muito bem, então Jesus vai voltar. Eu vou falar o meu sentimento, né? A minha visão, Ricardo, não é uma visão espírita, é a visão do Ricardo. Sendo muito sincero, eu espero que Jesus não volte. Como assim, Ricardo, Jesus não volte? Porque se ele não voltar, é sinal que nós entendemos a mensagem dele. Se ele não voltar, é sinal que nós conseguimos evoluir com os nossos próprios passos. E, consequentemente, como ele disse, voltarei para te buscar no plano espiritual, sem necessidade de estar no plano material. Imagina que se nós evoluirmos, ao chegarmos no plano espiritual, Jesus nos recebendo e dizendo: a sua nova morada está pronta, vim te buscar. Então, para muitos, Jesus voltar é a salvação, ou seja, ele vem dos céus, está novamente na matéria, com o seu cajado na mão, entre aspas, dizendo as bem-aventuranças. Se isso acontecer, provavelmente ele vai dizer assim, como ele disse muitas vezes: ô raça de incrédulos, de hipócritas, até quando estarei no meio físico de vós? Interessante, pegando essa passagem que você lembrou agora, que a gente costuma dizer assim, Jesus nunca foi embora. Jesus não foi embora, ele está aqui. Sempre, e estará sempre, né, Ricardo? Mas queria pegar esta última passagem sua, porque quando ele falou isso, exatamente quando estavam se aproximando os dias finais dele aqui na missão física. E ele disse assim, ele sabia, ele falou, ele estava lá na Galileia e ele falou para os apóstolos: vamos descer, nós precisamos ir até Jerusalém. E aí chegou aquele senhor com o filho e falou: cura o meu filho aqui, que ele está com epilepsia, que ele cai para lá, cai para lá. Peraí, eu levei para os apóstolos, eles não curaram. Até quando eu vou estar aqui? Né? Então, ele nunca foi. A mensagem dele, essa mensagem é divina, né? Marinho. Turíbio, eu acho que nós podemos, nesse momento, lembrar, ao estímulo do comentário do Ricardo, né? O que está em Mateus, capítulo 28, versículo 20, recuperando aqui na internet, dizendo que ele estará ensinando-nos a observar e aguardar todas as coisas que ele tem dito para nós. E aí ele termina: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Clarice. Está em João, ele fala que ele rogará ao Pai e ele
Clarissa, precisa ligar o microfone dela. Já ligou? Desculpa, gente. Estava comentando sobre que Jesus comenta sobre um outro consolador. Ele promete outro consolador, né? Está em João. E esse consolador nós sabemos que é o Espiritismo, que veio no momento certo para a humanidade, complementar o que Jesus não podia falar naquele momento para nós, porque a humanidade não tinha maturidade espiritual para entender. Né? Então, o Espiritismo tira o véu de muitas coisas, nos explicando de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente vive aqui. Ele revive o Cristo, aquela simplicidade, a pureza dos ensinamentos. Né? Então, Jesus não precisa vir, porque a verdade que ele trouxe, que é estar nas leis da natureza, ela continua sendo trazida por nós, para nós, né? Nos consolando, nos auxiliando e nos esclarecendo tanto. Clarice, aproveita, dá uma geral, quem está nos assistindo. Ah, o Hélio, quer falar? É só aproveitando o que a Clarissa está dizendo, nós somos assim, fomos habituados ao longo do tempo a esperar um punidor externo, sabe? Tem alguém de fora olhando para a gente, para nos orientar, mais do que nos orientar, nos punir, né? Ficava quando você errar, né? Ele fazer uma cruzinha, né? Marcar um erro, escrever se eu errar em algum lugar. Esse punidor externo nunca existiu. E Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, quando ele, essa passagem que o Michelin lembrou muito bem aí, e você também reforçou, ele falou, olha, eu não vou ficar, eu não preciso ficar aqui, né? Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, quando ele disse, quando ele está nessa passagem de João que a Clarissa lembrou, que ele falou que ele ficaria eternamente conosco, ele não está mais conosco fisicamente, não há necessidade de ele estar fisicamente, vai ficar enxergando ele toda hora, chamando, vem, pode fazer uma perguntinha aí, né? Fazer uma pergunta, o dia inteiro arguindo. Não, ele está conosco na nossa consciência, à nossa disposição, na hora que você pensa, na hora que você remete uma pergunta sua à espiritualidade, você recebe essa resposta imediatamente. Exatamente, ele está eternamente, 24 horas por dia, qualquer hora do dia ou da noite, ele está ali. É só nós nos acostumarmos com essa presença espiritual de Jesus conosco, né? E dessa forma ele nunca foi embora, ele não precisa voltar, né? Clarissa, dá uma geral, como é que nós somos nas redes sociais aí? Fala as pessoas que estão nos pergunta. assistindo aí. Antes da pergunta, então vou aproveitar e mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, para algumas pessoas que nos deram um olá aqui, a Dorvalina Macedo, Daphne Françoso, Edu Patrício, Silvio Locatelli, a Regina Bardella, a Esmeralda Alcádia, a Silvana Lima, a Márcia Souza, a Marli Albuquerque, a Regina de São Bento do Sapucaí, a Sandra Pontes e a Sueli Tranches. Muito obrigado por vocês nos ajudarem a fazer o Semana da Boa Nova. Posso pontuar uma coisa interessante Claro. nesses nomes todos, que alguns são amigos queridos nossos que a gente conhece, né? Dorvalina está lá no Guarujá. Opa, curtindo um solzinho lá. O Silvio Locatelli está em Lisboa. Ô Silvio, boa tarde para você em Lisboa, já 12:03 em Lisboa. A Regina, nossa prima querida, está em São Bento do Sapucaí. Que beleza. Então veja os benefícios, né, dessa transmissão por esse recurso que transcende os limites geográficos que a gente Mas conta pra Sim. gente de onde você está assistindo aí, ó, São Bento do Sapucaí, Guarujá, lá em Lisboa, em Portugal. Que beleza, maravilha. E aproveitar e lembrar os ouvintes, Turíbio, que eles podem mandar mensagem por WhatsApp também, que tem uma equipe aí que vai receber com muito carinho todas Número as mensagens. 997-666-555. Mandar mensagens por WhatsApp, por SMS, se você quiser mandar por SMS, né, Ricardo? Que eu sei que conhece mais sobre isso. E também ligar para a gente, pelo meio tradicional. O telefone também serve para fazer ligações. 997-666-555. Está fora do Brasil? Prefixo internacional 55. Está aqui dentro? DDD 11. Sim. Pergunta de ouvinte, a Luciene Antunes. Ela comentou, Ricardo, que ela está lendo um livro, Cavalo de Troia Não é Espírita, e lá no livro é dito que os apóstolos não teriam compreendido exatamente a obra que o Mestre Jesus estava lhes passando. E a Luciene, ela gostaria de saber qual é o entendimento sobre esse tema. Se os apóstolos realmente não entenderam a mensagem de Jesus. A não compreensão dos apóstolos da mensagem de Jesus. Luciene, né? Oi, Luciene. Vamos só pegar quantas vezes Pedro não disse a Jesus que não estava pronto. Observa que
a divina mensagem de Jesus, ela tinha um tamanho, uma enormidade, que muitas vezes os apóstolos se sentiam pequenos perante a isso. E muitas vezes duvidavam do que eles poderiam fazer. Então, imagina quando Jesus diz assim, o Marinho já comentou aqui conosco, ide e pregai. Possivelmente um olhou para o outro e falou assim, será que a gente consegue? O fator da dúvida sempre aconteceu. Por quê? Porque Jesus era um patamar elevado e consequentemente, o apóstolo muitas vezes tinha dúvida ou, inclusive, medo. Imagina quando Jesus saiu de cena, né? Saiu de cena que eu digo foi crucificado, né? Saiu do mundo material. Imagina os apóstolos lá reunidos dizendo assim, o que nós faremos agora? E é por isso que Jesus encontra Pedro depois do processo de crucificação, né? E ele diz assim para Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro dizendo por 3 vezes que amava Jesus, ele diz assim, Jesus então responde, ide e apacentai minhas ovelhas, ou seja, faça o trabalho, faça com que você, com tudo que aprendeu, transmita, independente daquilo que você tem como possibilidade. O que eu estou querendo afirmar, inclusive, é que nos dias de hoje, quantas pessoas não falam sobre Jesus? Por conta do quê? De dizer assim, eu não estou preparado? Qual é a preparação que se faz necessário quando se fala de amor? Quando se fala de bem ao próximo? Quando se fala de perdão? Não precisa de preparação para isso. Precisa de coração aberto, precisa de envolvimento para conosco e para com o próximo. Quem é que fez essa pergunta? Luciene. Lembrar só, Luciene, que o Pedro, ele só entendeu o que Jesus falava no dia de Pentecostes, quando Jesus apareceu depois que tinha sido crucificado. Aí ele entendeu completamente. Marinho. Não, e o interessante é que esta pergunta da nossa ouvinte, a resposta nós vamos encontrar em várias passagens do próprio Evangelho, né? Aquela passagem em que os apóstolos não conseguiram seguir o exemplo do Cristo, numa expulsão de um espírito ali, que foram chamar o Cristo, e o Cristo falou, ó geração incrédula, até quando eu tenho que estar com vocês? Quer dizer, essa foi uma passagem assim evidente de que existia um processo de crescimento e um processo de... Vamos lembrar também do próprio fenômeno de Pentecostes, né? Quando Cristo pontuou que línguas de fogo estavam sobre as pessoas, que as pessoas falavam idiomas diferentes, né? Mostrando que ali tinha um processo de crescimento, um processo de compreensão, que muitas vezes eles não entendiam. Então, são várias passagens no Evangelho que denotam esta preocupação do Cristo de desenvolver os apóstolos para que eles depois pudessem ser os continuadores da sua obra. Hélio. Mas não deveríamos, né, até de ficar assim, admirados com isso, porque nos dias de hoje somos assim ainda, né? Imagina como éramos naquele tempo. Dia desses, um amigo meu estava muito triste. Eu falei, mas o que aconteceu que você está tão triste desse jeito? Ele estava muito... Ele falou, eu não sei mais o que eu vou fazer, minha mãe faleceu, não sei o que eu vou fazer mais sem minha mãe. Eu falei, mas que idade tinha sua mãe? Ele falou, 97 anos. Eu falei, pera um pouquinho. Acho que com 97 anos com você não sabe o que você vai fazer agora, né? Quanto tempo você acha que ela tinha que ficar aqui, então? 150, 200, né? Para você começar a saber o que você vai fazer. Então, isso é muito comum. Hoje, a moderna pedagogia, nas escolas, elas levam os alunos para a prática dos ensinamentos aí, porque até no tempo que eu estudei, por exemplo, o professor me falava para que eu ia usar a percentagem. Eu não sabia que eu ia usar aquilo, por exemplo, para comprar mortadela, ou para comprar
para comprar feijão, arroz no mercado. Eles não falavam isso para a gente naquele tempo. Então a gente não sabia, você vai aprender isso aqui, você vai aprender coisas que você não sabe para que se usar. Então eu acredito que lá para trás seria muito mais complexo isso ainda. Então, e hoje a Madame leva as crianças a entender, ó, isso você usa para isso. Aprende que você vai precisar para isso daí. E até hoje as pessoas têm dificuldade, junto com os professores, nós temos aqui 2 professores, que para saber por que eu vou precisar usar isso aí. Ele pensa que é só para passar de ano, só que é só para poder conseguir lá a graduação dele. Não, ele vai usar aquilo no dia a dia. Imagine então a magnitude dos ensinamentos de Jesus a esses pescadores, que eles eram os pescadores, né? Umas pessoas assim, totalmente incultas. E para falar, gente, você vai fazer a sua missão. Eles não tinham a noção da grandiosidade realmente da missão que eles teriam, como hoje não temos ainda do que nossos pais nos falam e nossos professores nos dizem. Clarissa, tem mais alguém falando aí que está nos assistindo? Temos a Ana do México, a gente falou das Ana distâncias. Sim, ela mandou um abraço para nós, mandou um bom fim de semana. Mandar um abraço a ela, né? Muito bom ver você mandando a Boa Nova, atravessando os mares aí. Obrigado, Ana. Aliás, um parabéns, um agradecimento especialíssimo, porque acordou 5 da manhã para assistir o nosso programa. Muito obrigado, Ana. E continua divulgando aí. E um bom dia para você, porque lá são 6h15 da manhã, né? Muito bem. Ricardo, Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje aqui, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Redentor, e está com a gente aqui falando sobre Jesus nos momentos atuais. Jesus teria deixado alguma coisa sobre o final dos tempos? Falou alguma coisa? Explicou alguma coisa? Quando é que vai ser o final do tempo? Alguma coisa assim? Diretamente não, mas a gente pode citar que em Mateus ele diz assim, né? Naqueles dias, quando o sol escurecer, né? Quando a lua não mais brilhar, quando as estrelas caírem do céu, enfim, conotando, né? Que alguma transformação efetivamente estará acontecendo. Eu acho que é bom a gente entender que quando falamos em finais de tempo, muitas pessoas entendem que o mundo vai acabar, né? E aí, esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Somos espíritos eternos, então, independente de qualquer movimento planetário, estaremos sempre vivos. Segundo ponto importante, finais de tempos entendam sempre como finais de ciclo e não necessariamente como final de um mundo físico. Então, apenas como referência, quando você está lá no ensino médio e acaba o ensino médio, isso é um final de tempo. Você entra na faculdade e termina a faculdade, isso é um final de tempo, um final de ciclo. Então, para nós que estamos evoluindo, vai chegar um momento que vai encerrar esse tempo nesta fase de evolução que estamos. E, consequentemente, precisamos avançar ou, como Jesus disse, ir para outra morada da casa do Pai. Mas ele falava de trabalhadores da última hora, não falava? Sim. E o que não tem a ver com o sinal dos tempos? O trabalhador de última hora, Turíbio, é muito no sentido do quanto eu estou disposto ao trabalho, né? Disposto à minha evolução. Isso vem muito por conta de uma parábola, né? Onde o dono de uma vinha, ele saiu a recrutar trabalhadores para a colheita e pegou os primeiros que estavam às 6 horas da manhã, por exemplo, né? E combinou por 1 moeda para cada um para colher. Aí ele saiu às 9 horas, também combinou 1 moeda. Saiu ao meio-dia, combinou 1 moeda. E aí, às 3 horas da tarde, ele estava passando lá, viu trabalhadores disponíveis. E ele perguntou, vocês não foram convocados ao trabalho? Não, ninguém nos quis. Mas vocês estavam querendo trabalhar? Sim, claro, então pode ir. Você receberá 1 moeda também. Quando todos voltam da colheita, ele dá o que tinha combinado e tem alguns que se revoltaram. Ora, eu estava aqui desde as 6 horas da manhã e estou ganhando o mesmo daquele que começou a trabalhar às 3 da tarde. Mas foi o combinado. Essa é a resposta que Jesus nos dá. Então, para Jesus é assim, você está pronto para o trabalho a qualquer momento? Está desperto a praticar o bem a qualquer momento? Não importa quando o momento de praticar apareça, esteja disponível a isso. Se eu não estiver disponível, não serei o trabalhador da última hora.
Muito bem, Semana Boa Nova hoje falando sobre Jesus na atualidade, Jesus, os momentos atuais. E você acredita que os ensinamentos de Jesus ainda são atuais? Conta pra gente aí, abre uma sala de vídeo, chama as pessoas para participarem, liga para cá, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, é prefixo internacional 55, estando aqui dentro, DDD 11. Lembro também que sábado que vem vamos receber aqui a companheira Fernanda Itri, vai falar sobre desafios e aprendizados de 2020. E hoje está com a gente o Ricardo Michelin, falando de Jesus na atualidade. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, uma empresa especializada em materiais de construção, utensílios para o seu lar. Consulta aí os endereços da Casa Rossi. Telefone 4451 7950. Vou repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Muito bem. Clarice, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Turíbio, vamos ver aqui. Bom, não temos ainda por enquanto, mas convidar o pessoal a responder as perguntas. Participando aí, né? E, Turíbio, até inclusive aproveitar, eu estava pensando nisso. A gente sempre manda o link todo sábado do programa, né? Então, quem se interessar, pode mandar um recado para o WhatsApp, que é 997-666-555. Isso, comentando que gostaria de receber toda semana o link do programa. Só que aí precisa salvar o número na lista de contatos para conseguir receber. Né? Então, uma ótima dica aí para quem, quem quiser. Manda para a gente uma mensagem, salva na lista de contato que você vai receber o link todo sábado a respeito do programa. Muito bom. Ricardo, pessoas que falam a respeito da frequência a uma casa espírita, a um centro religioso. Se a gente frequentar uma casa espírita, ou um centro religioso qualquer, acreditarmos em Jesus, né? Crermos em Jesus, tudo isso vai ser suficiente para a gente ter todos os nossos problemas resolvidos? Essa pergunta é meio instigante, né? Ela tem um duplo sentido. Duplo sentido, né? Eu ia dizer assim, Turíbio, se frequentar centro religioso e acreditar em Jesus, eu não teria mais problema, né? Os problemas teriam desaparecido da minha vida, né? Porque estamos trabalhando sempre, acreditamos em Jesus e por aí vamos. Mas se a gente olhar que a partir do momento que eu estou junto da espiritualidade, não importa onde, né, do centro religioso, e que acredito e pratico efetivamente aquilo que Jesus ensinou, não existe problema na minha vida. Porque tudo aquilo que aparece como dificuldade, eu sei como vou sair dela. Quando Jesus diz assim, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer a essa montanha, saia ou mude de lugar e ela sairá, Jesus está dizendo assim, se você tem problema hoje, tem fé que vai ser resolvido, será resolvido. Agora, quando a sua fé está balançando, quando você coloca dúvidas na sua mente, dizendo que você não será capaz de resolver, aí a montanha fica cada vez maior. Então entendam, né? Os problemas não são direcionados à religiosidade. Tipo assim, Deus, eu não sei o que fazer, resolve aí para mim. Não é por aí, né? Mas sim, Deus, me dê a luz para resolver o meu problema. Se eu faço isso com fé, as portas se abrem e as situações vão se resolver. Ricardo, Marinho. Não, Turíbio, eu queria aproveitar e comentar um pouquinho também essa pergunta e a resposta, né, do Ricardo, no sentido de que se nós, ao praticarmos uma determinada filosofia religiosa, ao sermos profitentes de uma determinada filosofia religiosa, se nós nos ativermos à letra desta filosofia e não vivenciarmos e não praticarmos a filosofia, aquilo não estará ajudando muito a gente, né? Quantas vezes, né, e por quanto tempo
nós que viemos de outras religiões estruturadas, né, fomos ensinados a determinadas práticas, a seguirmos, observarmos determinados dogmas, né, a praticarmos determinados hábitos, né, que as religiões estruturadas nos ensinaram, que na realidade não transformavam intimamente a gente, né, que na realidade faziam simplesmente com que a gente pudesse, vou ser aqui um pouquinho cáustico, né, mas com todo respeito, né, faz com que a gente pertencesse àquele clube, mas na realidade nós não tínhamos grandes transformações internas para melhor, né? A ponto de que o próprio Jesus, o próprio Cristo, nos evangelhos, ele chegou a dizer, olha, se você tiver algum dia alguma diferença com o irmão teu, antes de você ir para o altar e colocar a tua oferenda, vai lá se reconciliar com o teu irmão, estimulando a gente a sermos mais humildes, a podermos pedir o perdão, a podermos conversar. Quer dizer, o Cristo já pôs isto nos seus ensinamentos, né, mostrando que era preferível que nós nos esforçássemos para capacidade de perdoar, capacidade de entender, capacidade de harmonia interior, do que antes de irmos fazer uma oferenda, né? E assim o Espiritismo, por isso que na filosofia espírita, na casa espírita, nós falamos tanto da reforma interior, falamos tanto do esforço, falamos tanto do conhece-te a ti mesmo, né? Porque essas são as verdadeiras transformações que a gente pode fazer. Não estou querendo dizer que as outras filosofias também não dão essa oportunidade. É claro que todas elas têm o seu caráter também, né? Mas depende de como que a gente pratica. Até mesmo no próprio Espiritismo, né? Se nós temos aquelas pessoas que estão habituadas ano após ano, aí no centro espírita, para assistir uma palestra, tomar um passe, e saem daqui e continuam igual, elas também não estão evoluindo. Tá certo? Então, há necessidade efetiva desse esforço interior. E falando em livros, eu queria, mais uma vez, fazer referência a uma série de livros. Existe um pequeno livro de bolso, pequenininho, também da Lavra Mediúnica do João Nunes Maia e do Espírito Miramês, que chama-se Cura-te. Cura-te. É um livrinho que tem um monte de dicas de que tipo de esforço que a gente precisa fazer para a gente conseguir se transformar. Ricardo, tem uma passagem de Jesus que é muito interessante. Ele estava com os apóstolos e estava comentando com os apóstolos que ele não ficaria muito tempo ainda. E aí os apóstolos perguntaram para ele assim, para onde você vai? Ele falou assim, para onde eu vou, eu não posso ir. Mas eu vou chegar lá e vou preparar o lugar para vocês chegarem, né? Aí ele falou assim, mas você não pode ir, então conta para a gente o caminho. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muito interessante essa frase dele. Essa frase ainda é válida nos dias de hoje? Ainda é válida, Turíbio, mas vamos esclarecer essa frase, né? Quando ele diz assim, ninguém vai ao Pai sem mim, ele não está se referenciando ao contato nosso com Deus. Tanto é que, em várias passagens, Jesus diz assim, converse com o Pai, né? Faça a sua oração com o Pai no lugar em segredo, converse em segredo, que ele sabe o que está acontecendo em segredo. Mas Jesus está dizendo nessa frase com relação à evolução espiritual. Nós, enquanto espíritos em evolução, tendemos a evoluir até Deus. E essa evolução até Deus fica mais fácil se for através dos ensinamentos de Jesus. Uhum. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, a vida, a estrada que leva até o Pai, é porque, em cima do ensinamento dele, e eu colocando, vivenciando isso em mim, a estrada vai ficar mais curta, né? Se eu não estou vivenciando dentro dos ensinamentos de Jesus, essa estrada começa a ficar mais longa. Mas, Ricardo, se por acaso
eu pertenço a uma religião que não vê Jesus como sendo o principal ponto, o principal elo, né? Existem várias religiões orientais que não têm Jesus como exemplo. Mas observem se o amor está presente. Se o amor está presente, por incrível que pareça, está baseado nos ensinamentos de Jesus. Muito bem. Eu queria aqui aproveitar esse momento, nós estamos chegando nos instantes finais de Semana Boa Nova, mas ainda temos um espaçozinho. Queria abrir um espaçozinho rápido aqui para vocês desejarem Feliz Natal para os nossos queridos espectadores aí. Quem quer começar? Representante feminina aqui, a Clarissa. Eu acho que mais que um Feliz Natal, eu acho que desejar muita esperança no coração de todos, né, muita fé, porque esse ano realmente não foi um ano fácil, mas que a gente possa renovar a nossa esperança em dias melhores e que a gente possa buscar melhorar nós para que a gente faça parte desse momento grandioso que a Terra está passando de transformação moral. E que tudo vai passar e a gente confiar que Jesus está no leme. Né? Hélio? Acho que nós estamos em reta final, né? Reta final de um ano atípico, onde nós podemos sentir realmente o quanto que é importante. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, e eu acho que o que mais difícil foi abrir mão da presença dos amigos, que nós não dávamos tanta importância, muitas vezes, porque tínhamos eles disponíveis, né? Então, isso eu acho que foi um ano muito rico para despertar em nós, pelo menos em mim, despertou em mim, muito assim, a importância da presença física, até de nós nos comunicarmos com os amigos. E também desejar que todos agora, que nós saibamos o ano que vem, nós estamos prestes aí a encontrar uma solução para esse problema que assolou a humanidade, e saibamos continuar utilizando esses meios, como a Mário falou agora há pouco. Hoje nós falamos com alguém em Portugal, esse foi um meio de falar com quem estava tão distante que nós não prevíamos isso. Hoje temos essa possibilidade, então vamos continuar utilizando essas possibilidades que nós descobrimos, as novas fórmulas, e não abandonar as antigas. Que você seja muito feliz aí com os seus familiares. Mário? Eu vou fazer um pouco diferente. Além de desejar ao nosso ouvinte este sentimento, né, de Bom Natal, com todo o cuidado que este momento nos recomenda, de distanciamento social ainda, né, que possa, numa intimidade do lar, estar presente. Mas enquanto a gente ouve você e o Ricardo, eu gostaria de convidar a nossa equipe para um minutinho sair de lá e se postar aqui atrás de nós, né, todos eles, e fazer referência também àqueles que estão longe, aqueles que pertencem à equipe e que estão aqui, né? O Flávio, a Suzete, né? Que de alguma maneira participam bastante do nosso trabalho, né? Esse programa não estaria completo se não tivesse eles aqui. Só que agora eles mudaram as câmeras, deixaram a câmera lá, né? Agora já voltou para cá. Muito bem, então tá aqui, ó. Para você que nos ouve aí, que nos assiste, né? Esse pessoal aqui é o que faz tudo isso chegar até você. Então, Valdeci quer falar alguma coisa? Já dá o teu desejo de Feliz Natal para os nossos espectadores aí. A gente queria desejar um Feliz Natal a todos, com muita segurança, lembrando que o motivo do Natal é o aniversariante é Jesus. Pati aqui. Um Feliz Natal também para todos, com muitas alegrias e muitas bênçãos e muita paz também para todos. Juliane. Feliz Natal. Eros. Bom, num ano difícil, como está sendo, né? Que a gente possa aproveitar o tema de hoje, que é Jesus, e que ele esteja presente sempre em nossos corações, para nos ajudar a passar por mais essas dificuldades. Muito bem, essa é a equipe que faz o Semana Boa Nova chegar até você aí. E os votos da Suzete e do Flávio, a gente está recebendo mediunicamente aqui. Do Fernando, do Flávio, da Suzete, né?
para desejar um bom Natal a todos também. Muito bem. Bom, Ricardo, a gente está encerrando o Semana Boa Nova, mas não podemos deixar de perguntar para você qual é a palavra especial para este programa de hoje. Amor. Amor. E a sua mensagem de Natal para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes? Eu só relembrar que 2020 foi um ano de extrema importância e oportunidade para cada um de nós, independente do que tivemos vivenciado. E aproveitando esse ano de oportunidade, que a gente possa aproveitar no Natal, resgatar o sentimento de Natal, resgatar o sentimento de família, lembrar que tudo começou com 3 pessoas: Maria, José e o menino Jesus. Bom Natal a todos vocês e que de 2021 seja um ano de muita luz, de muita oportunidade e de muito crescimento para todos nós. Clarissa, quem são os ganhadores ou as ganhadoras dos livros de hoje? Hoje foi a Sueli Tranches e a Luciene Antunes. Parabéns, Sueli, parabéns, Luciene. Vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador. Qualquer sábado, depois do nosso programa, às 9h30 da manhã, vocês vêm até aqui, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, e vão retirar os livros de vocês. Bom, para você que está com a gente aqui, lembrando que hoje esteve o Ricardo Michelin com a gente, que é lá do Centro Espírita Redentor, falando sobre Jesus na atualidade, nos momentos atuais. Sábado que vem, a Fernanda Aitri vai estar com a gente aqui, falando desafios e aprendizados de 2020. Este programa aqui vai estar lá na web rádio, webradio.osemeador.org, e também no YouTube, programa Semana Boa Nova. Logo mais às 18 horas você vai poder assistir lá este programa. No site do Núcleo Espírito Semeador, na aba Rádio, você escuta todos os programas que estão lá, com mais de 20 anos de programa gravados, para você assistir quando quiser. E para você, um ótimo Natal. Lembre-se, na noite de Natal, mentaliza Jesus, imagina Ele dentro do seu coração e pede para Ele despertar em você o sentimento de amor. Aquele, se você já tem, que fortaleça. Se você não tem, que desperte, que é o que vai te livrar de todos os problemas, pelo menos na sua vida pessoal, e vai fazer você acreditar mais nas possibilidades de futuro. Toríbio, eu queria fazer um registro aqui, com a tua permissão, claro, antes de terminarmos. Nós acabamos de receber aqui um recado do nosso amigo Anderson, que também é da equipe, não é? Dizendo que ele está, assim, muito feliz de ver o progresso técnico que foi trazido aqui nessas nossas lives e tudo bom, mais. Muito bom. E eu gostaria de dizer que, apesar dele não estar podendo participar ativamente da equipe, que tudo isso também se deve à contribuição dele, porque ele sempre esteve na nossa retaguarda todas as vezes que nós precisamos, né? E lembrar que ele também é membro da nossa equipe. Aliás, o gene principal foi ele que colocou, né? Exatamente. Uma boa semana para você, ouvinte, e Feliz Natal.